Oi, eu sou o Josimar Rosa. E eu sou Daphne Souza. E esse é o Figurinando, vídeo 3. Nesse terceiro vídeo, nós vamos falar sobre o que nós elencamos como a terceira função do figurino. Mas vale ressaltar que essas funções foram separadas aqui só de forma didática, para que a gente possa falar delas de uma forma assim separada e que seja bem entendível para vocês que estão aí assistindo. E se você não assistiu ainda os outros 2 vídeos, olha, o link está aqui embaixo e você vai poder, clicando nele, assistir. No vídeo passado nós falamos sobre como uma das funções do figurino no fazer cinematográfico é ajudar a estabelecer o universo em que a obra se passa. Hoje a gente vai além disso e a gente vai contar para você também como o figurino ajuda a contar essa história. E como é que isso acontece? Ao desenvolver a personalidade, estabelecer idade, tempo, classe social, entre outros, tudo aquilo que a gente falou no primeiro e no segundo vídeo, o figurino passa a se integrar na trama, passa a fazer parte dela, reafirmando a realidade e a identidade visual do enredo, criando efeitos dramáticos ou psicológicos. Nós estamos vendo aqui e vimos no outro vídeo exemplos do figurino demonstrando e transparecendo a evolução dos personagens. Mas há também um outro recurso, um outro uso para o figurino que é exatamente o oposto disso. Na série da HBO Santos Dumont, que também teve parte das suas cenas filmadas em Petrópolis, nós acompanhamos o protagonista ao longo de toda a vida. Isso leva a uma decisão inevitável, que é a troca do intérprete. Esse expediente, o de trocar o intérprete, que é o rosto principal da obra, é sempre uma decisão desafiadora. E é por isso que muitos realizadores acabam optando por um recurso mais controverso, que é apostar em próteses e outros elementos de caracterização para envelhecer o ator e que muitas vezes tornam esse envelhecimento artificial. Mas isso tem um objetivo, que é não trocar o rosto principal e não enfraquecer o elo com o espectador. Em Santos Dumont isso é impossível, porque a gente acompanha o protagonista desde a infância até a terceira idade. E por isso nós temos 3 atores interpretando o mesmo papel. Então, aqui é interessante a gente notar que o trabalho é diferente. Ao invés de mostrar a evolução do personagem, a função do figurino aqui é de ajudar a reforçar a ideia de que esses 3 rostos são de fato a mesma pessoa. Então, o que acontece aqui é que o figurino cria uma estética fixa, que acompanha o personagem ao longo de toda a obra e que incorpora aquela imagem clássica do Santos Dumont de Chapeuzinho. Então, nós temos aqui um personagem que ao longo de toda a vida usa basicamente o preto e o azul escuro, e o cabelo sempre escovadinho, bem lambido. Um outro elemento muito interessante aqui que ajuda a criar essa identidade visual é uma decisão ao longo de toda a obra de não trazer o Santos Dumont com uma gravata tradicional. Ao invés disso, a gente sempre vê que ele está com alguma coisa no pescoço. Então, desde a infância, ele vai sempre usar ou uma gravata borboleta, ou um laço, ou uma fita, ou mesmo um lenço fechando o colarinho. Também entra em ação alguns efeitos do figurino que dentro daquela trama ele consegue ou reafirmar o que está sendo dito por aqueles personagens ou intensificar o que aqueles personagens estão experimentando. E a gente consegue ver isso nesse exemplo que eu estou trazendo aqui do filme Titanic, onde quando a Rose consegue fugir dos guarda-costas, do pai, do marido, do noivo, né? Ainda não é marido dela, e encontrar com o Jack e vão para a proa do navio, ela tá com um figurino que ela mostra a leveza que ela tá passando por aquele momento. Então é um figurino extremamente leve, esvoaçante e etc. Já em outra cena, quando a mãe dela tá reafirmando quais são os deveres da mulher, os deveres dentro do casamento e dela dentro da sociedade, é uma cena que está se passando exatamente da mãe colocando espartilho na Rose e apertando ela com aquele espartilho.
E isso reafirma o quê? A experimentação do controle que tem em cima da mulher, todo aquele momento social e etc. E o espartilho naquele momento, o espartilho é uma peça estruturada que também servia para controlar o corpo feminino. Ele reafirma o que está sendo dito e o que está sendo experimentado pela Rose. A essa altura você já deve ter percebido que o figurino não é apenas uma roupa dentro da trama. Ele conversa com toda a linguagem visual ao redor. Outro caso interessante que serve para exemplificar o modo como o figurino acompanha a evolução de um personagem está no filme Pai em Dobro, da Netflix, que é protagonizado pela Maísa e que também teve cenas rodadas em Petrópolis. O longa começa numa comunidade que, visualmente falando, mistura elementos e referências hippies e orientais, e que exatamente por isso, nesse momento da produção, todo o design de produção se apoia em uma paleta de cores que prefere os tons muito fortes e que até lembra um pouco o Technicolor, que foi a primeira tecnologia de fazer filmes em cores e que só era capaz de registrar as cores em tons muito fortes. Então, nesse momento do longa, nós temos sempre tons muito fortes, aliados a estampas bem marcantes também. A ideia realmente é criar uma estética bem marcada e bem carregada. Assim, quando a protagonista, que aqui é vivida pela Maísa, sai dessa comunidade e vem para o mundo exterior, o Rio de Janeiro, a princípio o que a gente vê é simplesmente uma suavização do modo como ela se veste. Vale lembrar que o filme não faz uma coisa que seria um recurso muito simples e muito óbvio, que é simplesmente criar esse mundo exterior como um lugar acinzentado. Mas, na verdade, esse mundo exterior é um lugar que também tem cor, mas que tem cor de maneira um pouco mais equilibrada. A gente pode perceber que não é uma simples decisão, por exemplo, de usar uma fotografia que desature as cores. O que a gente vê realmente é um design de produção que favorece uma paleta de cores mais naturalista, e é esse padrão mais equilibrado que é aos poucos absorvido pela Maísa. É interessante ver que ela continua usando peças que são muito coloridas e que também trazem outros elementos lá da comunidade dela. O bordado, o patchwork, as estampas, o crochê, mas ela alia a essas peças outras peças que são mais neutras e que são mais urbanas. Outro elemento interessante no modo como esse filme lida com o figurino é como ele torna as cores laranja e roxo os símbolos do personagem da Maísa. E essas cores, em diferentes tons, são um constante no figurino dela ao longo de toda a produção. Outra coisa interessante de a gente observar aqui nesse filme, e que é um expediente comum no trabalho de figurino de obras cinematográficas, é trazer membros da mesma família usando uma paleta de cor similar. A gente consegue ver isso de maneira mais clara com a mãe dela. A gente vê que elas usam, em alguns momentos, não só a mesma cor, mas em tons parecidos também. E a gente também vê isso com os supostos pais dela. Daphne, é muito importante chamar a atenção aqui para o fato de que essas funções que nós estamos vendo, elas não acontecem de maneira separada, elas acontecem simultaneamente numa mesma obra. Quando a equipe de uma obra audiovisual consegue essa união perfeita entre imagem e palavra, a mensagem dessa obra será compreendida de maneira perfeita pelo espectador. O figurino também nos ajuda a entender o arco dos personagens dentro de uma obra. E essa evolução pode acontecer de acordo com a mudança do status do personagem ao longo do filme. A gente pode enxergar a identidade do personagem mudando, seu crescimento pessoal e interno, e como esse crescimento está diretamente ligado à evolução da trama, seja fortalecendo ou amadurecendo sua personalidade, e ainda o passar do tempo e até mesmo o envelhecimento. Como falamos anteriormente, além de criar identidade e transmitir informações importantes, o figurino também serve para ilustrar mudanças importantes no rumo de um personagem. Para ilustrar este recurso, vamos trabalhar com o exemplo emblemático da série de TV Game of Thrones, que é a Cersei, vivida pela Lena Headey. Nas 3 primeiras temporadas, Cersei é a rainha consorte, ou seja, ela é meramente a esposa de um rei, sem poderes de fato. E ela dedica muito do seu tempo a uma relação incestuosa com seu irmão. O figurino dela transparece feminilidade e sensualidade porque estes são, na verdade, os únicos artifícios que ela tem para conseguir poder. Assim, nós vemos que os visuais dela são bem femininos. Ela usa roupas coloridas, muitas vezes com um pouco de inspiração oriental e leves estampas cordiais e joviais.
Os cabelos também sempre estão bem arrumados, em penteados soltos ou semi-presos com tranças. Aqui e ali, nós havemos ainda um pouco de vermelho e dourado, que são as cores da casa Lannister. Quando seu marido morre, uma morte arquitetada por ela mesma, seu filho Joffrey se torna rei, e nós vemos uma pequena mudança nos figurinos dela, que deixam de lado esse aspecto descompromissado e jovial. Embora no que diz respeito à forma não haja muitas diferenças, ela se torna um pouco mais formal. Nós não apenas vemos a cor vermelha aparecendo de maneira mais consistente, mas começamos a ver também pequenos detalhes em seus vestidos que parecem ser alusões a armaduras. E nessa fase em que surge a personagem da Margaery Tyrell. É importante chamar atenção para o fato que a Margaery tem como principais meios de obter o que quer a sua juventude e sua feminilidade. Então os figurinos dela sempre revelam muito. Daí Cersei vai no caminho oposto. As roupas dela cobrem mais e transparecem mais poder, seja através de tecidos nobres e mais uma vez apostando aqui e ali nas cores da casa dela. A partir da 7ª temporada, vemos uma mudança definitiva nos visuais de Cersei. Chegando ao trono como rainha, agora ela definitivamente não precisa mais usar sua beleza ou sensualidade como maneira de conseguir poder, porque ela não depende mais do homem para isso. Ela chegou ao posto mais alto de Westeros e vai defender seu poder a todo custo. Por isso, seus vestidos começam a incorporar elementos militares de maneira mais aberta do que antes. São acabamentos em metal e ferro, ombreiras e correntes que emulam armaduras e muitas vezes fazem com que suas peças sequer possam ser consideradas vestidos. A ideia realmente é criar um visual intimidador e andrógeno, e a decisão de manter o cabelo curto tudo tem a ver com isso. Mais do que simplesmente se distanciar da imagem da mulher indefesa da qual ela precisa desesperadamente se afastar, esses visuais de sua fase final parecem antever a guerra que se aproxima e mostrar que ela está pronta para o combate. Agora ela se afasta um pouco do vermelho e dourado e cai com força no preto e nos tons escuros de cinza. Seguindo com os exemplos, podemos falar sobre Descer de Verdade, de 2012, e a evolução da personagem Dercy, que reflete diretamente em suas roupas, pois ao crescer em sua carreira, seu status financeiro também muda e suas roupas acompanham essa mudança. Em Chacrinha, o Velho Guerreiro, nós temos dois bons exemplos. Primeiro, temos as roupas à paisana do Abelardo Barbosa, que refletem a melhora em sua condição financeira. Outro bom exemplo é a diferença entre os figurinos que o personagem Chacrinha usa em cena e os figurinos de Abelardo Barbosa, o ator por trás do personagem. Em Isolados, de 2014, também podemos ver a degradação psicológica do personagem. O choque se dá não apenas pelo seu visual final, mas o seu contraste com o visual inicial do personagem, que é alinhado e engomadinho, e o seu final, que está totalmente degradado. E finalizando com Flores Raras, conseguimos ver que o figurino demonstra a passagem de tempo e situa o público quanto às diferentes épocas que o filme percorre. Gostou desse conteúdo? Curte cinema? Então segue a gente nas redes sociais. Eu sou figurinista e nas minhas redes sociais você vai conseguir encontrar vídeos parecidos com esse, falando de cinema, teatro, televisão, entre outros, e um pouquinho do meu trabalho profissional. Eu tenho um blog em que a gente fala sobre filmes e séries e a gente sempre comenta sobre as coisas que a gente gostou ou não. Segue a gente lá. Valeu, gente!